Nós, às vezes, temos algumas oportunidades e nestas oportunidades nós não podemos, de forma alguma, desperdiçar aquilo que, às vezes, de improviso, acontece de nos depararmos e nós não podemos perder esta única oportunidade. Se acaso Jesus Cristo estivesse um encontro visual contigo e lhe perguntasse: o que é que você quer que eu te faça? Qual seria a sua atitude e qual seria o seu pedido? No Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ver uma destas qualidades que um homem, e oportunidade, né? Qualidade e oportunidade, que um homem teve ao ser indagado por Jesus Cristo. Se nós analisarmos dentro desta pequena situação, Jesus chegou para aquele homem, né, e perguntou-lhe o que é que ele poderia fazer para que ele pudesse se livrar daquela situação. E em Jerusalém havia uma festa de ano em ano e tinha lá um tanque chamado de Betesda, aonde acontecia estes eventos. E ali também era um local rodeado por muitas pessoas com várias necessidades, com várias situações de enfermidade. E todo aquele que tivesse a oportunidade de pular dentro daquele tanque, entrar dentro daquele tanque, sendo o primeiro, o primogênito, com certeza seria curado de toda enfermidade, de qualquer mal que houvesse na sua vida. E aquele homem paralítico, deitado em sua cama, em seu leito, de ano em ano, ele comparecia àquele local na esperança que ele tivesse a oportunidade de adentrar dentro daquele tanque para que ele pudesse ser curado daquela paralisia onde ele já havia, segundo a palavra de Deus, há 38 anos. Então, é tempo para chuchu, né? Às vezes você que está nos acompanhando nem tem essa idade. Agora analisa quantos anos você já viveu e quantos anos aquele homem estava sofrendo, né? Segundo aqui no versículo 5, leia aí para você. Achava-se um homem enfermo que havia há 38 anos. Há 38 anos. E aí, quando ele chegava nas proximidades para que ele pudesse adentrar, com certeza a dificuldade daquele homem era muito grande. Vinha alguém na sua frente e adentrava dentro do tanque e ele nunca tinha esta oportunidade. Mas ele nunca perdia as esperanças. Ele era insistente e ele procurava constantemente, todos os anos, estar ali na esperança que a sua vez chegaria. Porém, num determinado dia, em que estavam todos ali atentos, na expectativa que aquelas águas do tanque fossem agitadas para que o primeiro que pulasse ali recebesse a bênção, chegou-lhe um homem ao lado e perguntou a ele, né? Vendo que ele estava ali deitado, tal, ansioso naquela expectativa, e perguntou a ele, né? Que o que é que ele queria que ele pudesse lhe fazer para que ele pudesse ser útil. Aí ele respondeu, né, e disse assim: olha, eu não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me jogue no tanque. Mas eu não desisto, eu estou aqui todos os anos, talvez na esperança que aquele homem pudesse jogá-lo dentro daquele tanque. Eu acredito que a expectativa dele, o desejo dele era que aquele homem que estava ali conversando com ele se compadecesse dele, se compadecesse da enfermidade dele e das dificuldades e jogasse ele dentro do tanque. Mas aí Jesus, né, lhe perguntou: é isso que você quer? É isso que você precisa? E ele disse que sim, mas olha, não tem ninguém que me jogue lá dentro. E sempre quando eu penso em ir, já foi outro em meu lugar. Aí Jesus olhou para ele, né? Está lá no versículo 8, e disse-lhe assim: levanta-te, toma tua cama e anda. E aquele homem, né? Ficou petrificado com aquilo que Jesus falou, mas ele insistiu para que ele se levantasse, e ele se levantou e saiu dali curado. Então, às vezes, o que eu quero dizer aqui
é que Jesus está hoje perguntando para você: o que é que você precisa? O que é que está lhe perturbando? O que é que está lhe inquietando, lhe tirando sono, lhe trazendo perturbações? Conta para mim. E sabe hoje qual é a maneira? Hoje Jesus, com certeza, eu perguntei no comecinho se ele aparecesse visivelmente para você, para mim, para qualquer um. Mas hoje a única maneira que nós temos contato com Jesus, a não ser que ele queira se manifestar, né? Mas a única maneira que nós temos hoje de contato com Jesus é através da oração. E a oração tem muito poder, mas ela tem muito poder naquele que realmente tem fé. Não adianta nada nós pedirmos alguma coisa sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se nós tivermos fé, e esta fé for tamanha que nós possamos agradar ao coração de Deus, nós vamos alcançar a nossa vitória. Nós vamos ser vitoriosos naquilo do qual é o nosso empreendimento, é o nosso desejo. Então, aquele homem imediatamente ficou curado. Aquele homem ficou curado, ele levantou e nem sequer precisou adentrar dentro daquele tanque. Então, não precisa de nós irmos até lá para alcançar a misericórdia de Deus. Aqui mesmo, neste lugar aonde você está, aonde você se encontra, eu não sei aonde. Eu sei que eu estou aqui, né, diante das câmeras, diante do pessoal da produção, gravando esta mensagem. Eu estou aqui. Agora, você que me assiste, você que acompanha as nossas edições, eu não sei onde você está. Às vezes você está neste estado, às vezes você pode estar em outro estado, outro país. Que Deus abençoe você onde você estiver. Mas aí onde você estiver, é onde Deus quer te abençoar. Não somos nós que temos que correr atrás da bênção. Não somos nós que temos que correr atrás dos milagres. Jesus, ele está onde nós estejamos. Aonde nós estiver, Jesus se faz presente ali. Então, ele está nos dizendo que é os milagres, é as bênçãos que vêm nos procurar, que vêm até onde nós estamos. Basta apenas pedir. E lá também ele escreveu, né, em um dos seus evangelhos, dizendo que às vezes nós, quando oramos, pedimos mal. Nós pedimos mal, às vezes nós pedimos coisas para o nosso próprio ego, para o nosso próprio almejar, não é verdade? E aí nós nos tornamos pessoas ignorantes, pessoas altivas, pessoas sem o mínimo senso de humildade. E Jesus, mesmo sendo dono do ouro e da prata, sendo dono de tudo, criador de tudo, ele veio tão humilde, ele veio para servir. Às vezes nós pensamos, mas ele deveria ter vindo para ser servido. Não, ele veio para servir. E tal fato é que ele serviu a sua vida, ele passou pela morte para que nós pudéssemos ter vida. Ali na cruz, ele nos preparou, ali no momento da sua morte, ele nos preparou o momento do resgate. O resgate começou justo ali. Quando ele entregou a sua vida e falou, né, estava entregando a sua vida e falou para o Pai, Pai, está consumado. E diz também, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento ele abriu o véu, se rasgou de alto a baixo para que nós pudéssemos ter acesso em tudo aquilo que nós precisamos. Mas tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede. Às vezes você está pedindo aí, Senhor, me dê paciência, Senhor, eu preciso de paciência, eu quero ser uma pessoa paciente. Tudo bem. Só que para nós alcançarmos paciência, nós vamos ter que ser provados na tribulação, na luta. Às vezes vem alguém, zomba de você, faz escárnio de você, e você fala, Senhor, por que tudo isso? Você não está pedindo paciência? Para você ter paciência, você tem que aprender a trabalhar com as dificuldades, com as lutas. Então não peça paciência, peça misericórdia. Nós temos que saber pedir graça. Senhor, dai-me graça. Senhor, dai-me misericórdia. Senhor, dai-me livramento. Aí sim, aí ele vai dar aquilo que nós estamos pedindo com fé. E aí nós vamos obter coisas boas para nós. Mas se nós pedirmos, né, sabedoria, ele vai dar um monte de problema para nós resolver, para que nós possamos ter sabedoria. Né? Não é verdade? Então peça, mas peça com sabedoria. Peça, Senhor, dai-me graça. É a melhor maneira. E aquele homem,
do paralítico lá de Betesda. Após 38 anos, ele voltou feliz para sua casa. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e o pessoal perguntava: quem é que te fez isso? Como é que você está andando? Como é que você se levantou desta cama? Como é que você foi curado? E ele falava: olha, foi um homem chamado Jesus que me curou. Mais tarde, quando eles se encontraram no templo, ele falou: foi aquele homem ali, ó. Foi aquele homem ali. E hoje, nós podemos observar que de todos os milagres, de todas as coisas que Jesus fez, ele nunca quis se aparecer. Ele nunca quis ser o centro, né, o personagem central. Muito pelo contrário, ele não gostava de se aparecer. Ele fazia e saía de fininho. Ele curava, libertava. Quantas pessoas Jesus deu vida? Lázaro, né? Aquela mulher que ia ser apedrejada, ia ser morta, ele livrou ela da morte. Não é verdade? Ele tranquilo. Agora a gente, quando às vezes faz aí alguma coisa, né? Quer o troféu, quer estar no alto do pódio, quer se aparecer, quer ser o bambambam bam, bam da situação. Nós não somos nada, gente. Nós somos uns meros mortais. Estaremos aqui por um tempo e de repente nós vamos embora. Adeus, tchau, tchau, bye, bye. Não é verdade? E aí dão-lhes lá alguma homenagem, uma rua, uma praça, o nome de uma cidade, o nome de um rio, de uma passarela, de um viaduto, e, né, e tá tudo bem. Mas Jesus Cristo, ele sendo o dono de tudo, sem querer se aparecer, sem querer mérito, nós que sabemos que ele é todo poderoso, não deixamos de falar dele. Não deixamos de falar dele. E muitas pessoas às vezes querem te impedir. Muitas pessoas às vezes querem nos impedir de falar de Jesus. Às vezes, se nós fazermos algum trabalho, por exemplo, as nossas edições são claras. Nós fazemos aqui este trabalho voluntário, não ganhamos por isso. A única coisa que nós às vezes te pedimos é o seu like, é o seu compartilhamento, é para que você venha curtir, se inscrever no nosso canal. Tirando disso daí, nós não somos remunerados para fazer este trabalho, mas gostamos, amamos de falar do reino. E é por isso que nós estamos falando. É por isso que eu estou aqui falando justamente de Jesus. Eu amo falar de Jesus. Então, é algo que está dentro de mim. E eu gostaria também que esse despertar do Evangelho, esse despertar de amar, de falar, de buscar de Jesus, é o que eu desejo que você faça também. Eu tenho vários amigos que eu, né, falava: meu filho, você é uma pessoa tão bacana, uma pessoa que Deus usa, grava vídeo também. Tem pessoas querendo ouvir mensagens diferentes, tem pessoas querendo saber que você também faz parte do reino, não se esconde não. A palavra de Deus diz que se nós tivermos vergonha de anunciar ele aqui agora, né, naquele dia também ele vai querer, né, se envergonhar de nós. Ele vai falar: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, se você tem a oportunidade de falar de Jesus, não precisa você falar muito. Não precisa você, eu não sei falar direito, eu não tenho um português, na minha língua, na minha dicção é ruim. Fala que Jesus ama aquela pessoa, fala que Jesus ama o seu próximo, diga a ela que Jesus não tem prazer se ele se perder e quer salvá-lo, quer curá-lo, quer resgatá-lo, quer dar vida eterna. E na ressurreição, né? Ou então, quando ele vier arrebatar a igreja, nós possamos fazer parte desta família, né? Fazer parte deste chamado. Diga isso, já está bom demais. Eu tenho um amigo que ele começou a fazer umas edições, a gravar também umas lives, algumas coisas, e ele falou: João, eu não imaginava como que é bom, como que é maravilhoso, eu estou amando fazer isso. Realmente, nós não precisamos do café da manhã, depois vem o almoço, o cafezinho da tarde, vem a janta, se possível lá um cafezinho da noite, né? Para que nós possamos sobreviver. Assim é o Evangelho. Quando nós começamos a nos alimentar espiritualmente, nós somos enriquecidos, nós somos cheios da presença do Espírito Santo. Jesus, quando foi para o Pai, ele não disse: olha, tenham calma, que eu vos enviarei o Consolador para que vos console e vos faça lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado. Então, nós não podemos perder esta oportunidade.
É uma oportunidade única. E todas as vezes que você buscar ao Senhor, lembra-se que Jesus, ele viu lá no versículo 6 do capítulo 5 de João, versículo 6, né? E Jesus vendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ficar são? É isso que Jesus está nos perguntando hoje. Quer ser salvo? Quer estar comigo aonde eu preparei, estou preparando este lugar? Qual que é a nossa resposta? Será que vamos ficar titubeando? Claro que quero, Jesus. Claro que sim, né? Claro que sim. Aí ele também nos diz assim, ó, então todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer, olha, aquele que não crer será condenado. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo que ainda não adotamos, né? Esta crença, o que nós estamos fazendo que não cremos em Jesus? Se nós não crermos segundo a palavra dele, segundo o que ele nos disse, o que ele nos afirma, nós seremos condenados. Eu acredito que você, eu, nós ou qualquer um, não gostaríamos de ser condenado, né? Vamos ser condenados o quê? Por falta de sabedoria? Por não aceitá-lo Jesus? Aceita Jesus, meu querido. Aceita Jesus, minha querida, meu amigo, minha amiga. Tá titubeando por quê? Aceitar Jesus não é aceitar a religião. Aceitar a Jesus não é aceitar a imposição dos homens, mas é aquilo que Jesus nos pede. Ele pegou os 10 mandamentos que foi dado a Moisés, através das tábuas da lei, e resumiu em dois. Ele resumiu em dois. Os 10 estão resumidos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus, ele poderia dizer assim naquela época, né? Amai a mim. Mas ele estava sob os cuidados, ele estava sob a tutela de Deus. Então ele dizia amar a Deus. Jesus é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Mas ele disse naquela época, amar a Deus, amar ao Pai dele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele, naquela hora, naquele momento em que ele estava ali com os discípulos, ele era o próximo. Estava humanamente ali. Então ele não veio de forma alguma para descumprir, para desfazer das leis. Não, muito pelo contrário, ele cumpriu todas as leis, mas ele veio para nos dar um novo mandamento. E não adianta nós ficarmos apegados, né? A lei de Moisés, não, faz parte, gente. Olha, eu não estou aqui, misericórdia, não estou aqui de forma alguma contradizendo a palavra de Deus. Tá? Nós temos Moisés, em Hebreus, vamos lá para Hebreus, que Hebreus fala de uma grande quantidade dos heróis da fé. Mas nós não devemos nos espelhar nestes homens, nós não devemos espelhar, querer, né, ser um Paulo, nada disso. Nós temos que nos espelhar em Jesus Cristo. Estes homens foram os homens santos, homens de Deus, que praticaram, que exercitaram a verdade da fé, e através deles muitas almas foram salvas. Mas quem salvou não foi esses homens. Quem salvou foi Deus, quem salvou foi Jesus, quem salva é Jesus, quem perdoa pecado é Jesus, quem nos livra das enfermidades é Jesus. Jesus mesmo afirmou: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que nos espelhar em Jesus. Nós temos que desejar Jesus para nossas vidas, porque senão qualquer santo, qualquer pessoa, qualquer homem santo, qualquer mulher santa poderia nos assegurar a salvação, mas ninguém nos assegura a salvação a não ser Jesus Cristo. Lembre-se disso. Lembre-se disso. É só Jesus que nos salva. É só Jesus que nos liberta. É só Jesus que nos perdoa pecado. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meu querido, nós não devemos sim, mais uma vez eu digo, nos espelhar, seguir o exemplo daqueles homens fiéis a Deus que alcançaram grandes vitórias, alcançaram grandes benefícios, grandes promessas,
Nós também devemos seguir o exemplo deles, mas temos que olhar para Jesus. E não adianta olhar para a cruz está vazia. A cruz está vazia, Jesus não está mais na cruz. Ele passou pela cruz, morreu na cruz, desceu ao sepulcro, ressuscitou e voltou para o Pai. Ele está com o Pai. E é a Ele que nós devemos recorrer, e é a Ele que nós devemos buscar. Então, por isso que eu digo que o Evangelho, quando ele é trabalhado da maneira correta, como ele não ensina atalhos. Se nós recorrermos a homens, né, mesmo que já desceram à sepultura, homens de grandes nomes, igual eu falei, nós estamos procurando atalho, e atalho não nos leva na presença de Deus. O que leva na presença de Deus é o caminho, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor. Amém? Então, que nós possamos nos espelhar, que nós possamos acreditar e que nós possamos trabalhar constantemente com afinco, né? Ensinando e também, né, sendo ensinados, porque todos os dias nós temos a oportunidade de aprender. Todos os dias nós estamos aprendendo e pouquíssimas oportunidades nós temos de ensinar. Pouquíssima. Vamos ensinar aquilo que nós não sabemos? De forma alguma. Então é preciso nós primeiramente sentarmos, aprender, examinar as Escrituras, porque são as Escrituras que do Pai, do Filho e do Espírito Santo testifica, e depois que nós aprendermos, não alterar, né? E nem diminuir também. Nós não podemos alterar nem diminuir. Devemos falar a palavra como ela é, como Jesus ensinou. Porque se for para nós adulterar a palavra de Deus, com certeza seremos reprovados. Seremos reprovados, não seremos aprovados. E quem capacita é Deus. Quem nos instrui é o Espírito Santo. E quem nos faz lembrar de todas estas coisas é o Espírito Santo Consolador, do qual Jesus falou: eis que eu vou para o meu Pai. Mas não fique triste, não fique desanimados. Eu vos enviarei o Consolador para que estejais convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ai, meu Deus, foi muito bom, né? Foi muito bom começarmos falando do capítulo 5 de João, né, a respeito daquele homem que estava há 38 anos enfermo, e nós acabarmos falando, né, que aquele homem teve um encontro maravilhoso com Jesus. E eu e você temos este encontro todos os dias. O nosso joelho, às vezes, se você não puder ajoelhar, mesmo deitado aí no teu leito, sentado na tua cadeira, dirigindo o teu veículo, aonde você clamar pela misericórdia de Jesus e de qual forma você clamar com fé, ele vai te socorrer. Até a nossa próxima edição. Muito obrigado. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Muito obrigado por você nos acompanhar através desta edição. E se você puder, eu não vou te pedir para você compartilhar, não vou te pedir para você fazer nada. Se você puder, se você tiver condições, faça aquilo que o Espírito Santo lhe tocar no coração, tá bom? E eu te agradeço. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Aonde você estiver e com quem você estiver, Jesus é contigo aonde você colocar a planta dos teus pés.